Olá pessoal, a gente vai voltar a aprender como fazer um trabalho nota 10, então este aqui eu vou mostrar para vocês um trabalho nota 10. A capa eu já mostrei para vocês como a gente faz. Aqui a gente tem índice de figuras. É importante? Não, mas se você quer um trabalho nota 10, vamos fazer um trabalho nota 10, né? Aqui a gente tem índice de tabelas, índice de abreviações. Por que eu faço índice de abreviações? Porque toda vez que esse K aparecer no trabalho, eu não preciso ficar dizendo que a condutividade térmica é de novo. Eu já disse aqui. Então, se a pessoa tem dúvida, o que é esse Q? Ela vem aqui no índice e ela sabe que é o calor. Eu não preciso repetir isso o tempo todo ao longo do trabalho. O índice, que eu vou ensinar vocês a fazer. Então, observe que a gente tem o resumo em letra maiúscula, o resumo capítulo em letra maiúscula, e o subcapítulo, ele já está em letra minúscula, tá? Então, ele vai aparecer no trabalho assim também. Referências é a única que não tem número, tá? Não vem numeração na referência. O resumo não é extremamente importante, porque aqui a gente não está falando de TCC, a gente está falando de trabalho acadêmico, artigos, relatórios, coisas simples para o dia a dia, não é um TCC. Não é extremamente importante o resumo, mas se você quer um trabalho nota 10, você vai fazer um resumo. O resumo ele tem que falar no estudo, o que foi feito, né, como que você está fazendo esse estudo. Ele vai falar um pouquinho qual é a importância, como foi feito e quais são os resultados. É o resumo do teu trabalho, então de tudo que foi feito, por isso ele é sempre feito no final. Aqui aparece o objetivo, ele pode estar no final da introdução, não tem problema, desde que ele apareça. Sempre com o verbo, então você nunca vai dizer o objetivo desse trabalho é que a gente possa fazer... Gente, não repita coisas, não seja redundante. Qual é o objetivo? O objetivo é determinar coeficientes, ponto. Não precisa escrever mais nada além disso. Começa com o verbo simples e conciso, rapidinho, 1, 2 linhas. Aí vem a introdução. Bom, se eu estou falando que eu vou determinar coeficientes da calha-parcio e eu vou falar de trocador de calor, então na introdução eu vou falar um pouquinho sobre o que é uma calha-parcio, por que é importante a gente estudar ela. Então aqui ele fala das aplicações, posso falar um pouco dessas aplicações. E aí aqui ele vai estar falando como que vai ser feito o trabalho, o que vai ser usado e como vai ser usado os resultados. Venho para a revisão de literatura. Aqui sim eu vou explicar o que é um trocador de calor. Aqui já aparecem meus autores, eles também aparecem na introdução. As fórmulas que vão ser feitos os cálculos com as suas respectivas numerações. Aqui vai falar sobre a calha-parcio também. O que é, para que serve, quais são os tipos. Parte experimental, eu vou colocar o meu material, qual vai ser o material que eu vou usar. O procedimento, como que eu vou fazer esse trabalho. Sempre esse trabalho já foi feito, eu estou fazendo um relatório de uma coisa que já foi feita, já existe. Então, sempre no passado e sempre em pessoal. Nunca use. Nós fizemos uma análise. Não, nós não fizemos nada. Foi feita uma análise, verificou-se, ajustou-se, pesou-se, tá? Sempre no passado e sempre em pessoal. As figuras sempre com os seus títulos, tá? Então, bem identificada a figura, o título. Aqui as tabelas também, ó, bem, resultados e discussões. Então, aqui começam a aparecer todos os meus dados, todas as informações que eu busquei. Aqui as minhas tabelas, sempre abertas do ladinho, com os seus devidos títulos, tá? Tabelas e títulos, análises, aqui todos os meus cálculos. Essa parte é bem chata e bem demorada de fazer, porque é onde eu tenho de digitar todos esses cálculos, fórmulas, tá? E depois eu chego então nas minhas conclusões e as referências. Outro trabalhinho aqui para vocês verem. Esse aqui eu tenho então a figura com a fonte, tá? Aqui eu já tenho 2 objetivos. Aqui a citação, os autores, mesmo autor citado de 2 formas diferentes. Figura com título. Aqui as equações numeradas, citadas no texto, tudo que aparece aqui, figura, tudo tem que citar no texto, tá? Ó, figura 3 citada no texto, figura 3 aqui com seu título e sua fonte. Aí eu venho para a parte experimental, todos os equipamentos que foram usados, como foi feito. Aqui ele está citando fotos, então as fotos aparecem, pode até botar o título em cada uma das fotos. Os resultados, então todos os dados que foram pegos.
Através dos dados da tabela 1, pode-se perceber, então você vai fazer uma análise do que está vendo aqui, uma análise do que você está vendo na tabela, nos gráficos, cálculos, aqui de onde saíram os dados que você está usando no cálculo, e aí você chega então nas suas conclusões e referências bibliográficas. Visualizado, então o que a gente vai fazer? Vamos começar a trabalhar? Prontinhos? Vamos embora! Oi, turma! Vamos falar agora sobre a introdução. Então, o que é uma introdução? A introdução, ela introduz o teu trabalho. Então, o que ela tem que ter? Ela tem que motivar o leitor. O que quer dizer motivar o meu leitor? Eu tenho que convidar ele para continuar a minha leitura. Então, eu vou fazer de um jeito que eu torne meu trabalho interessante. Uma boa introdução vai fazer com que as pessoas queiram ler o teu trabalho. Por isso ele vai ter uma contextualização, vai dizer o que está por vir dentro do trabalho, o que você está estudando, para quê, qual é a relevância. Então ele vai fazer um convite para as pessoas lerem. Você pode tanto escrever a tua introdução quando o trabalho estiver pronto, e aí você tem uma visão melhor do teu trabalho para fazer a introdução, como você pode fazer essa introdução no início também do trabalho, e depois você pode fazer algumas revisões, ver se precisa adaptar alguma coisa, colocar uma coisinha a mais. Você pode ir ajeitando ela ao longo do tempo. Pontos fundamentais que você tem que ter na tua introdução. Primeiro, você tem que atrair o leitor. Então, você tem que fazer de forma tal que seja bem interessante. Tem que ter um questionamento, tipo assim, qual é a relevância desse estudo? Esse estudo é realmente importante? Para que ele é importante? Quais são os antecedentes deste estudo? Ou seja, o que a literatura anda falando sobre isso? Quer dizer, os autores têm falado que esse assunto ele é interessante para uma. Aqui a gente está falando, a gente começou fazendo na capa, estuda a função de segundo grau na análise de um escoamento. Então, assim, o que já foi falado sobre as equações de segundo grau? O que já foi dito em relação ao uso delas para escoamento? Tá tudo ok, houveram alguns problemas, ela é indicada, não é indicada. Depois, as contribuições desse estudo. O que vai ser importante? Não entra aqui questão pessoal. Então, tem aluno que diz, este estudo é importante para que os alunos aprimorem seu conhecimento. Cara, não interessa, isso é subjetivo, isso é óbvio que o professor quer que você aprimore seu conhecimento de sala de aula. Então, não escreve isso, não precisa. A contribuição aqui é para a comunidade, assim, a importância desse estudo. Esse estudo é importante para que se possa fazer uma boa análise de um escoamento e pode ser adaptado a escoamentos diferentes. Talvez algumas modificações na fórmula possam ajudar. Coisas assim, coisas do conhecimento científico, não do teu pessoal. Organização. O que eu vou falar na minha introdução tem que estar desenvolvido ao longo do meu trabalho. Não adianta eu falar na introdução que esse estudo vai falar sobre um escoamento uniformemente variado e o meu trabalho não fala o que é um escoamento uniformemente variado. Não explica o que é isso, não fala mais nada sobre isso, então não pode estar na introdução. Na introdução tem que ser assuntos que vão ser detalhados e trabalhados durante todo o meu trabalho. Então, organizar as ideias é importante. A importância desse assunto. Por que é importante, sei lá, um engenheiro conhecer como funciona um escoamento, como calcular um escoamento, como desenvolver gráficos de escoamento, qual é a relevância disso? Isso a literatura vai te dizer, por isso você tem que fazer leitura. A literatura te dá essas importâncias. E, por fim, você vai definir o teu problema. Né? Qual que é o teu problema? Seria a equação de segundo grau a melhor equação para análises de escoamento? Com base nisso, este trabalho se propõe a analisar um escoamento através das funções de segundo grau. Ponto. Defini meu problema. O problema é aquela coisa que te incomoda e te leva a fazer uma pesquisa, ou te leva a fazer uma análise, te leva a fazer uma prática para, na verdade, você tem esse incômodo. Esse é o teu problema. O que te incomoda em relação a isso?
E aí também você já vai lançar os teus objetivos, que é como você vai conseguir resolver esse teu problema. Então, para eu saber se a equação de segundo grau é a melhor forma de eu analisar um escoamento, eu preciso, então, fazer uma modelagem matemática de um escoamento, vou comparar os meus resultados teóricos com os resultados práticos, vou comparar o meu cálculo com o cálculo do Excel para ver se realmente essa é a melhor ideia. Tá? Então, aqui você define os teus objetivos, de que forma você vai resolver os seus problemas. Para saber se essa introdução está bem bacana, então você vai fazer o seguinte, você vai dar esse trabalho, você tira os objetivos do trabalho, pede para alguém da área ler a introdução. Se essa pessoa ler a introdução e entender qual é o teu objetivo, o que você está querendo, então você está com uma introdução nota 10. Ela está muito bem feita, tá? A introdução é parte essencial do teu trabalho. Não copie dos outros, não faça plágio, porque a introdução ela é totalmente desenvolvida em cima do desenvolvimento do trabalho. Se você colocar a introdução de um outro trabalho, mesmo que o tema seja o mesmo, não é a mesma coisa, porque cada trabalho vai dar resultados diferentes, cada trabalho vai ser feito de formas diferentes. Uma introdução diferente, o professor saca na hora que você fez um Ctrl+C, Ctrl+V, e aí o teu trabalho não vale mais 10, tá? Pode valer 0, porque plágio é crime, plágio é uma cópia muito da mal feita de aluno vagabundo, tá? Você tá estudando, aproveite esse tempo para aprender. Todos os trabalhos têm o intuito de fazer com que o aluno aprenda mais. Se fosse para dar um Ctrl+C, Ctrl+V, não precisava dar trabalho, tá? Deixa de ser preguiçoso, faz um trabalho bem feito, você vai ver o quanto você vai aprender, o quanto isso vai melhorar na tua formação. Então, tá aqui os princípios básicos da nossa introdução. Lembrando que você vai ter aqui também uma revisão de literatura para conseguir fazer todos esses pontos e vai precisar fazer citação de autores. Então, no próximo vídeo a gente vai ver como fazer citação de autores. Aguardo vocês. Até mais, gente!